Olá, seja bem-vindo ao canal CLFC, eu sou o Caio, hoje estamos aqui com um cenário um pouco diferente para falar sobre a Copa do Mundo. Terminou a fase de grupos neste sábado, dia 27 de junho, hoje, dia 28, já começa o mata-mata e vamos falar então do final dessa fase de grupos. Terminaram neste sábado o grupo L, o grupo K e também o grupo J. Vamos lá então, começando com o grupo L. As partidas entre Inglaterra e Panamá, Gana e Croácia. A Inglaterra venceu o Panamá então por 2-0, essas seleções que se encontraram na Copa de 2018 na Rússia. Dessa vez jogando nos Estados Unidos, no estádio que vai receber a final, o estádio lá em Nova York, em Nova Jersey. A Inglaterra venceu por 2-0 com gols de Jude Bellingham e Harry Kane. Harry Kane que marcou um dos gols lá, ou mais de um gol, não lembro, naquela goleada de 2018, foi 6-1. E o Harry Kane, que foi o artilheiro daquela Copa, chega aí como candidato para ser artilheiro dessa também, só que o Messi está disparado, né? O Messi tem 6 gols já em 3 jogos, e 6 gols foi o que o Harry Kane fez naquela Copa de 2018, jogando da fase de grupos até a semifinal. E a disputa pelo terceiro lugar ainda, né? Então ele fez 7 jogos e marcou 6 gols naquela Copa. O Messi em 3 jogos já marcou 6 nessa atual, tá aí com 19 gols, daqui a pouco eu falo mais do Messi, né, quando for falar da Argentina. Então a Inglaterra vence por 2-0 o Panamá. A Inglaterra estreou muito bem goleando a Croácia, não goleada, né? 4-2 não é bem uma goleada, é um grande jogo ali onde as duas equipes poderiam ter vencido. A Inglaterra vence. A Inglaterra vence então um adversário complicado, que foi o time que eliminou eles na Copa de 2018, voltando lá de novo. A Croácia foi finalista daquela Copa, eliminando a Inglaterra na semifinal. E na última Copa a Croácia foi semifinalista, ficou com o terceiro lugar. A Croácia então vem de grandes campanhas, a Inglaterra sempre batendo na trave, finalista das duas últimas Eurocopas, perdeu na final. Na última Copa do Mundo caíram nas quartas de final para a França. E nessa Copa a Inglaterra então não chega como uma das principais favoritas, chega sim, mas não entre as três. E eles começam bem, comparado à Espanha e Portugal, que eram consideradas mais favoritas antes da Copa começar. Mas na segunda rodada a Inglaterra é anulada pelo Harambol e pela retranca do Carlos Queiroz com a seleção ganesa, ficou 0-0 e agora eles vencem por 2-0. Se esperava talvez mais, o Panamá fez bons jogos, o Panamá jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Conseguiu jogar bem as 3 partidas e conseguiu perder as 3 partidas. Aí é aquela falta de qualidade individual, né, para decidir um jogo. Mas taticamente o Panamá não fez vergonha não, né? Apesar de ter saído com 0 pontos, o Panamá não foi a pior seleção da Copa. Teve seleção aí que fez 1 ponto e que foi pior que o Panamá. Eu arrisco dizer que teve seleção que se classificou e jogou pior que o Panamá. A outra partida do grupo, então, Croácia e Gana, 2-1 para a seleção da Croácia. Gana consegue se classificar com o terceiro lugar. A Croácia passa em segundo. A Croácia vence então por 2-1. Os gols foram marcados por Sutic e Vlasic. A Gana chegou a empatar com o Lukasen, Derek Lukasen, e o Vlasic fez o gol da vitória da Croácia. Um jogo bem equilibrado. Agora vamos falar do grupo K, o grupo de Portugal e de Colômbia, onde a Colômbia passou em primeiro lugar, superando Portugal, considerado um dos favoritos ao título nessa Copa do Mundo. Portugal estreou com um empate contra a Congo, decepcionou ali naquela partida e decepciona de novo. A Colômbia é um time muito mais forte que o Congo e vou nem comparar com o Uzbequistão, né, que acabou ficando na última posição. Mas ainda assim eu achei Portugal muito parecido, né, muito mais parecido com o que foi contra Congo do que o que foi contra a seleção do Uzbequistão. Foi melhor do que contra Congo. O jogo foi bom para quem acompanhou, um 0-0 aí interessante, bem movimentado, com chances para os dois lados. Mas se tivesse que ter um vencedor seria a Colômbia. A Colômbia teve mais chances, o goleiro Diogo Costa trabalhou bastante, foi o melhor da partida. E a Colômbia chegou até a marcar um gol com o Davinson Sanches, mas o gol foi anulado ali pelo impedimento semiautomático, lance milimétrico, o biquinho da chuteira dele estava à frente. E aí o gol foi anulado, como aconteceu também com o Irã contra o Egito. E a Colômbia então passa em primeiro lugar, não vence esse jogo, mas são 2 vitórias e um empate, fica com 7 pontos. Portugal fica com 2 empates e 1 vitória, sai aí então com 5 pontos, vai enfrentar a Croácia na próxima fase, enquanto a Colômbia vai enfrentar a seleção de Gana. E o terceiro lugar ficou com o Congo. O Congo passa com 4 pontos, então foi muito importante empatar com Portugal. E eles venceram nessa última rodada. A seleção da República Democrática do Congo venceu por 3-1 a equipe do Uzbequistão, treinada pelo Fábio Cannavaro, campeão do mundo e melhor jogador do mundo eleito em 2006 pela Itália.
Agora falando do grupo J, o grupo da Argentina, atual campeã do mundo, em busca aí do tetracampeonato, a Argentina entrou em campo dessa vez sem Lionel Messi e dessa forma, finalmente, alguém que não é o Messi marcou um gol pela Argentina nessa Copa do Mundo. Lo Celso e Lautaro Martínez abriram os trabalhos para a Argentina, Lo Celso de falta, Lautaro de pênalti. A seleção da Jordânia conseguiu fazer um gol, diminuiu o placar. O Messi entra para fazer mais gol, para aumentar o recorde dele, maior artilheiro da história da Copa. Das Copas, né, 18 gols. Ele entrou em campo com 18 gols, saiu com 19. Certamente ele vai chegar a 20 pelo menos. O próximo adversário é Cabo Verde, a Argentina é muito favorita. E o Messi faz um gol de falta ali, onde, cara, botaram a barreira da Argentina aqui, né? A barreira da Jordânia tá aqui, da Argentina tá aqui. E a bola passou do lado da barreira da Argentina, o goleiro não viu nada. Simplesmente Lionel Messi, né? Então 19 gols em Copas do Mundo, 6 gols nessa Copa do Mundo. No outro jogo do grupo, Argélia e Áustria fizeram um jogo muito interessante, 3-3. Eu estava esperando aí um 0-0, né, porque a gente viu nessa rodada Paraguai e Austrália, por exemplo, que entraram em campo para empatar, porque o empate classificaria os dois. Achei que a Argélia e a Áustria fossem fazer o mesmo, mas não. Entraram, jogaram e tivemos aí 3 gols de cada lado, 6 gols no total. Riyad Mahrez finalmente desencantou na Copa do Mundo, marcou 2 para a Argélia. Os gols da Áustria foram marcados por Arnautovic, Sabitzer e Kaladzic. O outro gol da Argélia foi do Belgarli. Então assim se encerra a fase de grupos. No grupo K, Colômbia passa em primeiro, 7 pontos. Portugal passa em segundo com 5. Congo em terceiro com 4. República Democrática do Congo. No grupo L da Inglaterra, passa a Inglaterra em primeiro lugar. Em segundo lugar passou a Croácia e em terceiro passa a seleção de Gana. E no grupo J, Argentina em primeiro, Áustria em segundo e Argélia em terceiro. Agora vamos aos confrontos então desse mata-mata que começa hoje, domingo. Neste domingo, então, dia 28, apenas um jogo. O Canadá, que é um dos países sede, vai enfrentar a África do Sul. Porém, o Canadá, como passou em segundo lugar do grupo dele, que era o grupo B, o Canadá não vai poder jogar em casa, ao contrário dos Estados Unidos, que vai jogar em casa até o final. Lembrando que depois das oitavas todos os jogos serão dos Estados Unidos. E o México, que vai poder jogar no México, se ele conseguir chegar até as oitavas de final, vai continuar jogando em casa. O Canadá está jogando fora, está jogando nos Estados Unidos. E é lá que ele vai jogar hoje contra a seleção da África do Sul. Então neste domingo, 4 da tarde, horário clássico do futebol, o único jogo importante do dia é esse, porque a Série B está rolando aqui no Brasil, mas eu não sei porquê, né? Não devia estar rolando. Amanhã é dia de Brasil em campo, Brasil e Japão, 2 da tarde. Os japoneses estão confiantes aí que podem chegar à final, que podem eliminar o Brasil. E eu acho que realmente pode acontecer isso. O Japão tem uma seleção muito qualificada, eu diria que coletivamente mais preparada que o Brasil, mas o Brasil tem os talentos individuais e parece que o Ancelotti finalmente achou um time. A gente viu isso contra o Haiti, mas era um time muito fraco. A Escócia é um time um pouco mais forte, vimos o Brasil fazer um bom jogo. Eu acho que o time titular foi encontrado e o Vinícius Júnior está vivendo uma grande fase. Finalmente está sendo o Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção. Mas é um jogo aí onde o favoritismo do Brasil tá pelos jogadores individualmente falando, e pela história também. Eu acho que a história não tem um peso tão grande, esse negócio de camisa ganha jogo. Pode acontecer, mas principalmente na Copa do Mundo, campo neutro, vai ter mais brasileiro que japonês? Provavelmente. Mas vai ter muito japonês também, que é uma torcida engajada pra caramba, e é um país grande também. E tem japonês em todo lugar do mundo, como também tem brasileiro. Vai ser um jogo muito interessante, cara. Eu daria aí uns 60% pro Brasil, 40% pro Japão. Seria a minha porcentagem de favoritismo. Alemanha e Paraguai também jogam nessa segunda-feira. O jogo é às 5h30 da tarde. Até hoje, apenas 3 seleções sul-americanas venceram a seleção da Alemanha. E 2 vezes foi em final. A Alemanha em 86, Brasil em 2002. A terceira foi o Equador agora na fase de grupos. Será que o Paraguai vai cometer o crime? Vai ser a 4ª seleção sul-americana a derrotar a poderosa Alemanha, tetracampeã do mundo, que quer igualar o Brasil? Vamos ver se o Paraguai vai ter peito para isso, né? Se for o Paraguai que jogou os últimos 2 jogos, nem foram tão bons, 1-0 em cima da Turquia, 0-0 com a Austrália no jogo de compadres. Se for o Paraguai que jogou contra os Estados Unidos, vai tomar um ataque ainda maior da Alemanha. Holanda e Marrocos jogam também nesta segunda, às 10 da noite. E amanhã, então, eu estou de volta para comentar esses jogos. Só para passar o restante dos jogos do mata-mata, né? Costa do Marfim e Noruega na terça-feira, 2 da tarde. França e Suécia é na terça-feira também, às 18 horas. 22 horas, México e Equador. Aí na quarta-feira, Inglaterra e República Democrática do Congo, 1 da tarde. Bélgica e Senegal, às 5 da tarde. Estados Unidos e Bósnia, às 9 da noite.
Espanha e Áustria às 4 da tarde, isso já na quinta-feira. Portugal e Croácia às 8 da noite na quinta-feira também. Suíça e Argélia na sexta-feira. É meia-noite, ainda é quinta lá nos Estados Unidos. Aliás, no Canadá, a Suíça vai jogar no Canadá. Passou em primeiro no grupo do Canadá, joga no Canadá. O Canadá joga nos Estados Unidos. Suíça e Argélia, então vai ser meia-noite aqui no horário de Brasília. Austrália e Egito é sexta-feira, às 3 da tarde. 7 da noite, Argentina e Cabo Verde. E às 10 da noite, Colômbia e Gana na sexta-feira, encerrando a fase de 16avos. Essa nova fase na Copa do Mundo, que agora tem 48 seleções. O Infantino diz que vai ter 64 a partir da próxima Copa. Aí eu acho exagero demais, né? 48 eu era contra no começo, tá legal. Assim, muita seleção que estreou, a maioria foi eliminada, né? Quem passou? Cabo Verde, Congo. Congo já tinha jogado antes, há muitos anos, quando ainda não era República Democrática. De democrática não tem nada, nesse nome é bem controverso. Mas a maioria das seleções que estrearam foram eliminadas. Mas tiveram a oportunidade de participar, né? Tiveram a felicidade do povo de Curaçao, dos jogadores de Curaçao, até mesmo tomando 7-1 da Alemanha. Agora é matar ou morrer, agora é mata-mata. E é isso. Vamos que vamos. Amanhã eu tô de volta para comentar, tomara que a classificação do Brasil contra o Japão.